Bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite. Quem vos fala aqui é o Bispo Marcelo Canaã. Estamos aqui para trazer mais uma visão, uma direção, para nos dar um alerta em relação à vinda de Jesus. Coloque um comentário, compartilhe esse vídeo, dê um joinha, um like e inscreva-se no canal para que outros vídeos venham a estar sendo acessível a vocês. Gostaria de trazer uma passagem que encontra-se no capítulo 24 de Mateus. Jesus, ele é o profeta. Jesus ele é o Messias, Jesus é o mensageiro. Hoje muitas profecias é colocada e muitos ficam pensando, será que esse pastor falou vai acontecer? Será que isso é de Deus que ele falou? Tenhamos o dom da profecia, temos profeta ainda nessa terra hoje. Eu creio que nós temos essa representatividade aqui através de Jesus Cristo, pela misericórdia, através dos dons. E nós temos esses dons para usar da forma como Deus nos direciona. Mateus capítulo 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele, em particular, e lhe pediram, dizendo: quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo. E desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriaria. Aquele, porém, que continua firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Isso aqui é uma grande polêmica em relação foi na época dos apóstolos, dos discípulos que foi pregado isso, e lá também já havia perseguição. Houve perseguição dos discípulos, foram mortos, foram perseguidos. Tinha guerras ao redor. O povo romano, eles tinham soldados, tinha exército, então sinal que tinha guerra. Tinha momentos que eles tinham que executar a sua função de guerreiro, de soldado. Por isso tinha guerreiros e tinha soldados romanos. Então já tinha guerra. Tinha perseguições, aqueles que serviam a Jesus, teve perseguições. O amor se esfriou de muito, sim, teve momento que foi perguntado, crê em Jesus ou Barrabás? Mesmo depois de tendo visto Jesus fazer grandes sinais, maravilhas e milagres, muitas pessoas ali pediram para soltar Barrabás. Barrabás é algo que não dá para entender. Então hoje também nós vemos isso, rumores de guerra, pragas, pandemias. Naquela época também tinha lepra, existia lepra. Hoje nós vivemos um momento de pandemia, passou pouco tempo. Até falsos profetas, naquela época também tinha Caifás, tinha aquela turma do Sinédrio, que eles pregavam uma coisa e não vivia, era o julgo desigual. Então, e hoje também nós vivemos pessoas trazendo algumas profecias que é o que Jesus já pregou, e eles distorcem, enganam, até aqueles que são escolhidos. O amor se esfriaria. Hoje em dia também nós vemos muito amor de pessoas querendo ajudar, querendo congregar, querendo buscar Deus. Pessoas só pensam em si, então o amor também já se esfriou. Pessoas maliciosas, pessoas cheias de si, pessoas caluniadoras. Então tudo isso que está falando aqui, nós estamos vendo no dia de hoje também e víamos naquela época também. Então todos esses momentos nós estamos vivendo também. Mas o que Jesus nos ordenou? Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Qual o final? O final não sabemos, porque vai ter um momento que Jesus vai voltar, vai ser ordenado por Deus a Jesus voltar e resgatar a sua igreja. Ele ressuscitou e está à direita do Pai. A Bíblia diz que nem os anjos, nem Jesus, nem o Filho sabem o momento da vinda.
do momento do final para o juízo. Então nós devemos estar firmes para continuar salvo. Tem países aí que o evangelho, a palavra de Deus não pode chegar, mas a internet chega. Ou que o país não tem internet, é proibido. Ainda existe países aí que precisa chegar ao evangelho. Então quando todo mundo globalizado, a palavra de Deus chegar, então também isso é um grande sinal da vinda de Jesus. Diz que esses momentos não é tribulação nem grande tribulação. Jesus falou que são como dores de parto. Então não é chegada a hora do nascimento. Então só vai ser mesmo chegado o momento da tribulação, grande tribulação, eu creio, quando a igreja foi arrebatada. É o que eu creio como um pré-tribulacionista, como ser um pastor pré-tribulacionista. Mas respeito quem tem a visão de pós-tribulacionismo, que a igreja vai passar por grandes tribulações, perseguições. Aqui diz que passaria tribulações, perseguições, mas também diz que para que nós venhamos ficar em alerta, porque em breve o noivo, no fechar e abrir dos olhos, Jesus vai estar voltando e resgatar a sua igreja. Está em Tessalonicenses, que é o arrebatamento, e nós estaremos nos ares, nas bodas com o noivo, a noiva e o noivo, Jesus e a igreja. Eu creio que isso será um tempo muito bem à frente, pois nós vivemos momentos aqui ainda, conforme os apóstolos perguntaram a Jesus, Jesus falou, naquela época também tinha esses momentos que são considerados dores de parto. Aqui, Mateus capítulo 24, continuando, versículo 21. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca haverá. E se aqueles dias não sendo abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Essa passagem aqui é muito importante. Você já reparou que o tempo está passando mais rápido? Você inicia segunda-feira, quando você pisca o olho já está sexta. Você está na sexta-feira, daqui a pouco, final de semana já passou, já está chegando segunda. Inicia o ano em janeiro, quando você percebe, já está no final do ano. Então, é um sinal desse encurtamento do tempo, do Cronos e do Kairos. Então, nós estamos vivendo um tempo que está sendo encurtado o tempo para que toda a carne, ou seja, aqueles que se propuserem a aceitar Jesus, sejam salvos. Muitos serão deixados, ou seja, muitos perderão a sua salvação, porque a Bíblia diz que viriam falsos profetas, que até os escolhidos seriam enganados. Então eu creio que é por causa disso aqui que está sendo encurtado. A permissão de Deus para encurtar o tempo. Você levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para ser possível iludir mesmo até os eleitos. Seriam feitos falsos sinais. Então por isso que está tendo esse encurtamento do tempo, para que não venha a ser perdido aqueles que se propuseram a aceitar Jesus. 27, versículo. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha do Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali reunirá os abutres. Então isso aqui é um sinal, quando vier Jesus. Não quer dizer que muitas ou todas as pessoas no mundo virão. Isso daí é a vinda de Jesus para fazer a justiça da forma como estará o mundo. Vai ter um momento que Jesus vai vir para trazer o juízo. Mateus 24, versículo 36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, como eu disse lá anteriormente, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em casamento, até o dia em que Noé entrou e fechou a porta da arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a hora, viria o ladrão, se colocaria de sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Vigiai, manter a lamparina acesa, manter vigilante e estar se separando, se consagrando para que a gente esteja firme no momento que Jesus voltar. Nós estaremos sendo separados, como aqui também diz na palavra, das virgens, Mateus capítulo 25. Portanto, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens,
que pregam suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes ou imprudentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram as vasilhas junto consigo e os óleos e o azeite. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, houve-se um grito: eis que vem o noivo, saia ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que os vendem e comprai. Mas saindo ela para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Falamos de Noé, fechou a porta da arca. Agora falamos das virgens imprudentes que não colocaram azeite na sua lamparina, e no momento tal, Jesus falou: contudo, ele respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis tampouco a hora que o Filho do Homem chegará. E também tem uma passagem em Mateus, capítulo 25, que fala sobre separar o bode das ovelhas. Vai ter um momento que será separado, sim, como uma colheita do joio e do trigo. Será definido quem é joio e quem é trigo, será definido quem é bode e quem é ovelha. Isso é por Jesus. Assim será definido aqueles que servem e que não servem a Deus. Eu creio nisso. Para que nós venhamos a estar em alerta, dando ouvido aos profetas, como Noé falava que viria o dilúvio, e no momento tal fechou a porta e aqueles que estavam dispersos não entraram, nós temos que ficar em alerta, discernindo as palavras que são de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Você tem que discernir para ver se aquela palavra é uma palavra de revelação baseada no que Jesus revelou em Mateus 24. Nós temos que juntar tudo isso que nós estamos lendo aqui rapidamente para poder compactar, para não ficar longo o vídeo. Mas você tem que discernir e definir para a sua vida e caminhar de acordo com aquele entendimento que o Espírito Santo te dá, para que você não venha ser enganado, pego de surpresa, perdendo a sua salvação. Como o noivo, as prudentes e imprudentes são aquelas que estão dispersas, que não se preocupam com a sua vida. Estão pecando, estão no mundo, não aceitaram Jesus, não se batizaram, não se entregam, não buscam, não congregam, não evangelizam, não faz Jesus em primeiro lugar, como prioridade, que é o único caminho, a verdade e a vida. Porque ninguém vai herdar o reino de Deus senão por intermédio de Jesus Cristo. Ele pediu para que nós viéssemos seus seguidores, para a gente imitar Jesus, para que a gente obtivesse a salvação. Muitos vão ser enganados, até os escolhidos, irmãos. Então fiquem vigilantes, em nome de Jesus. Para finalizar, nós vamos ler aqui dos talentos. Digo também que o reino será como um senhor que sai de viagem e convocou seus servos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a cada um conforme a capacidade pessoal. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, investiu e ganhou mais 5. Da mesma forma que o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2, e então multiplicou seus talentos também. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento, afastou-se, cavou no buraco e enterrou e escondeu o seu dinheiro ou seu talento. E o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar conta com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando o senhor que confiou 5 talentos. Eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Recebeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te confiarei e colocarei nas tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do seu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou ao seu senhor: 2 talentos me confiaste, trago-te mais talentos que ganhei. O senhor lhe disse: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e no muito te confiarei nas tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou ao senhor: eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhes onde não plantastes e ajunta aonde não semeaste. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está,
toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabeis que colho aonde não plantei, e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devia ter investido meus talentos com os banqueiros, para que, quando eu retornasse, eu recebesse de volta os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai aos servos que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem mais, lhe será confiado e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, as trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Irmãos, muito forte isso sobre os talentos. Até aquele talento que ele enterrou foi tirado dele e foi dado para aquele que multiplicou o que tinha mais, porque era mais diligente, era mais preocupado, se esforçou para multiplicar os talentos. E ele não, ele enterrou, ele ficou esperando, se acomodou. Então foi falado que ele é servo mau negligente, os outros foi falado que ele é servo bom e fiel, entra no gozo, entra na alegria do meu Senhor. E o outro foi proibido de entrar, e ainda mais. E para finalizar o juízo final, quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória do céu. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei: todos os que estiverem à sua direita, vinde, abençoados do meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, fui estrangeiro, vos vestíssemos e acolheste-me, quando necessitai de roupa, vos vestíssemos. Estivesse enfermo e cuidaste de mim e me visitar no hospital. Estive preso, foste me visitar no cárcere. Então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que estive com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos com estrangeiro e te hospedamos, ou de necessitados e de roupas e vestimos? Ou ainda, quando estivesses doente e encarcerado, fosse me ver? Então o rei, esclarecendo-lhe, lhe respondeu: com toda certeza vós asseguro que sempre que eu fizeste para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor dele, a mim fizeste, o rei ordenará ao que estiver à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Assim a palavra de Jesus para aqueles que não buscam, não servem e não praticam a palavra de Deus. Irmãos, em relação ao arrebatamento, aí define-se a sua interpretação, baseada em todas as palavras que nós lemos aqui. Nós temos que estar com a lamparina acesa, com azeite, nós temos que estar multiplicando os talentos, nós temos que estar alertas quando os profetas vierem pregar, assim como foi Noé, para que a gente possa estar entrando nas portas. Assim também estiveram aqueles que foram separados, comparando o joio do trigo. Nós temos que fazer uma diferenciação, nós temos que ser imitadores de Cristo, seguidores de Jesus, para que nós venhamos estar sendo considerado filho de Deus, seguidores de Jesus Cristo. Assim foi considerado os bodes das ovelhas. Nós não podemos viver de engano, nós não podemos viver uma vida dupla. Nós temos que ser sinceros, estar alerta, estar enraizado junto ao ribeiro, para que possamos estar sendo separados e sendo livres desses momentos que virão e não perder a nossa salvação. E está também ajudando muitas pessoas a serem salvas através da nossa vida. Fica aí uma palavra de direção, de visão. Compartilhe esse canal, coloque um comentário e inscreva-se nesse canal e dê um like, uma curtida, para que mais pessoas venham ver e venham estar sendo abençoadas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Quem vos fala aqui é Bispo Marcelo Canaã. Até a próxima, outro vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Fiquem na paz.